Você tem visto um crescimento no satanismo? Como que o The Satanic Temple, por exemplo, é mais um grupo político de laicidade do que uma crença sobrenatural? Você não acha que as igrejas satânicas daqui do Brasil deviam se inspirar nesse modelo que é mais maquiavélico do que supersticioso? Claro, a estratégia é perfeitamente válida. Porque em algumas situações nós podemos não conseguir fazer uma separação total entre o Estado e as igrejas, mas então podemos combatê-los na retaguarda, dizendo se vai abrir, por exemplo, para os símbolos de uma religião. Quer dizer, o STF agora vem e diz que crucifixo não ofende a laicidade. Eu até entendo que foi um erro do Daniel Sotomar Pereira ter deflagrado naquela época essa questão dos crucifixos, sem primeiro desgastar e cansar o peixe, atacando outras coisas, como os ritos religiosos nas câmaras municipais e assembleias legislativas. Quer dizer, a leitura da Bíblia, a colocação de Bíblia sobre a mesa é uma coisa muito pior do que o crucifixo e somente existe no legislativo. Então, ali o judiciário está com a mão totalmente livre para combater e formou-se uma grande corrente jurisprudencial pelos tribunais de justiça dos estados contra esses ritos religiosos. Então, o Daniel Sotomayor, ele realmente, ao precipitar uma ação civil pública que ele representou o Ministério Público Federal de São Paulo contra o mero crucifixo, ele cometeu um erro estratégico. Porque ele colocou algo que seria fatalmente julgado improcedente e usado contra nós. Saquei. Mas aí a gente vê umas igrejas satânicas no Brasil que não são muito isso. Você viu essa do que saiu noticiada mais recentemente, que é até no Rio, se não me engano, no interior, que tem uma igreja satânica, mas que realmente parece uma coisa sobrenatural que eles acreditam. Que eles atraem as pessoas lá para fazer rezas, enfim. Existe o satanismo teísta e o satanismo ateísta. Quer dizer, a corrente hegemônica, que é a do Xandó Lavey, é um satanismo ateu, que não considera o diabo como uma pessoa real, mas apenas como uma representação de nossa própria vontade, mais ou menos como o Dioniso na filosofia de Nietzsche. Agora, como eu estava dizendo, do momento que o STF libera crucifixo e agora o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo está começando a rever o entendimento quanto à obrigatoriedade da Bíblia, quanto à colocação da Bíblia, até a leitura da Bíblia nas sessões legislativas, podemos, então, como um plano B, colocar, então, que eles terão que colocar símbolos de outras religiões também. Isso daí, nós temos já de cara o que é autóctone nosso, as religiões de matriz africana, que não me parece que estejam crescendo. Acho que está havendo uma maior autoafirmação também causada por culpa da intolerância dos evangélicos, porque os umbandistas candomblecistas cansaram de apanhar calados. Certo. E estão se afirmando. Nós estamos vendo, eles estão progressivamente se afirmando mais. As pessoas estão colocando suas guias à vista, estão saindo de branco, estão dizendo com orgulho que são umbandistas e candomblecistas. Isso daí acaba fazendo com que esse salto de 0,3% para 1%, que, como se diz, ele em termos absolutos não é muito grande, mas estatisticamente é alto. Isso aí é mais do que triplicar o contingente que diz que está seguindo uma religião. Quer dizer, as pessoas estão se convertendo? Não, eu não acredito que estejam se convertendo, até porque, no caso de Umbanda e Candomblé, sempre foi subrepresentado, que as pessoas sempre tiveram medo de se declarar IBGE. A mãe menininha do Gantuá se dizia católica, que precisa de mais. Então, por que ela fazia isso? Porque havia realmente uma reação contra os cultos afro-brasileiros, até pior do que a que sofriam os protestantes. Porque no caso dos cultos afros, era comum a polícia entrar nos terreiros e prender todo mundo e quebrar todo mundo. E ainda havia doutrinadores que davam razão. Alguns juristas e comentaristas do Código Penal falavam assim que não pode gozar da proteção ao sentimento religioso uma sessão de macumbaria ou feitiçaria, quer dizer, usando essa expressão preconceituosa da época mesmo, que eles